Em véspera de Natal, o Manifesto, uma vez mais, tem a honra de o presentear com o resumo da semana. José Eduardo dos Santos diz que informou João Lourenço sobre a operação de 500 milhões durante a passagem de pastas. O antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, no momento da passagem de pastas e atendendo à grave situação econômica que o país vivia, transmitiu ao seu substituto, João Lourenço, toda a informação necessária e útil sobre a operação relacionada com a criação do fundo de 30 mil milhões de euros, revelou o advogado do ex-governador do BNA, Walter Filipe, na contestação apresentada aos juízes da Câmara de Crimes Comuns do Tribunal Supremo. João Lourenço, na época candidato à presidência da República, só não participou na audiência que José Eduardo dos Santos concedeu aos promotores do aludido fundo, na Cidade Alta, a 17 de setembro de 2017, muito antes de se efetuar a transferência por imperativo da agenda da campanha eleitoral, de acordo com o advogado Sérgio Raimundo. A reunião foi realizada a pedido dos proponentes da criação do Fundo de Investimento Estratégico, atendendo ao momento de transição política, ao que José Eduardo dos Santos atendeu com o intuito de os confortar politicamente. Participaram nela os empresários Jorge Gaudens Pontes Sebastião, Hugo Underwater, Samuel Barbosa da Cunha, um representante do banco HSBC, um assessor do ministro das Finanças do Japão e José Filomeno de Sousa dos Santos, Zeno. Em representação do executivo, que viria a ser constituído depois das eleições, estava Manuel Nunes Júnior, apresentado como membro do futuro governo que haveria de implementar projetos públicos. Na data dos factos, ele coordenava a equipa que elaborou o Programa Econômico do Governo do MPLA de 2017 a 2022. O antigo ministro das Finanças, Archer Mangueira, também esteve presente e foi apresentado como o político que continuaria no cargo. O mesmo aconteceu com o então governador do BNA, Walter Filipe, que tinha um mandato de 5 anos à frente da instituição. Walter Filipe solicitou o estorno dos 500 milhões antes de ser exonerado e acusa José de Lima Massano de prestar falsas declarações à PGR. O antigo governador do BNA, Walter Filipe Duarte da Silva, pediu o estorno dos 500 milhões de dólares enviados ilicitamente para Londres 2 dias antes da sua exoneração da chefia da Instituição Reguladora das Finanças. Executada no dia 18 de agosto de 2017, a favor da empresa ligada à rede de José Filomeno dos Santos e do testa de ferro Jorge Gaudens Sebastião, a diretora do Departamento de Operações Bancárias do BNA produziu, passado 2 meses, um memorando comunicando a Walter Filipe que, por razões de incumprimento contratual, o BNA solicitou a devolução do respectivo montante, aguardando a execução pelo Standard Chartered Bank de Londres. De acordo com o apurado, a decisão do estorno resultou de uma orientação do novo presidente João Lourenço, depois de um parecer negativo que lhe foi dado pelo então ministro das Finanças, Augusto Archer Mangueira, alertando que os acordos que resultaram na transferência da primeira tranche de 500 milhões de dólares eram lesivos aos interesses do Estado. Adicionalmente, Walter Filipe declarou em tribunal que José de Lima Massano prestou falsas declarações à Procuradoria-Geral da República ao afirmar que apenas em dezembro de 2017 foi feito o registro da operação e que as instruções para a sua execução foram verbais. O antigo governador do BNA frisou que o atual governador nunca devia ter dito isso à PGR por não dominar a operação. Em seu entender, foi baseando-se nos depoimentos de Massano que a acusação diz que Walter Filipe e o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, camuflaram a operação quando nunca foi essa a intenção. Walter Filipe garantiu que a transferência dos 500 milhões de dólares foi lícita e que não foi feita às margens das normas que regulam o funcionamento do BNA. Deputada Tizé dos Santos recorre ao Tribunal Constitucional pela perda de mandato. Velvícia dos Santos informou à imprensa que deu entrada no Tribunal Constitucional da República de Angola uma ação de impugnação da Resolução número 63/19 da Assembleia Nacional. De acordo com a antiga deputada,
A deliberação que resultou na sua perda de mandato foi um atropelo à democracia angolana e foi baseada em informações falsas dadas de má fé aos deputados, sem que fosse dado conhecimento prévio de qualquer inquérito ou garantindo o direito humano e constitucional a ser ouvida e a defender-se como manda o regimento da Assembleia Nacional e na Constituição da República de Angola. Ana Gomes diz que Isabel dos Santos e outros cleptocratas angolanos lavam dinheiro na banca portuguesa. A ex-eurodeputada Ana Gomes afirmou em tribunal que a empresária Isabel dos Santos e outros cleptocratas angolanos utilizam a banca portuguesa para branquear fundos desviados de Angola em prejuízo do povo angolano. A ex-eurodeputada socialista falava no Tribunal de Sintra, onde está a ser julgada no seguimento de uma ação civil intentada contra si por Isabel dos Santos, que considera que os tweets publicados em outubro pela diplomata portuguesa ofendem o seu bom nome e reputação, induzindo quem lê os tweets de que a empresária é corrupta e usa o banco Eurobic para lavar dinheiro. Em sua defesa, Ana Gomes arrolou como testemunha o jornalista e ativista angolano Rafael Marques, que, em audiência presidida por juíza singular, foi mais longe, alegando que, em termos de reputação em Angola, a imagem de Isabel dos Santos é a de uma predadora dos bens públicos, porque foi das pessoas que mais beneficiou dos grandes negócios que o pai, o então presidente José Eduardo dos Santos, lhe deu de forma abusiva. Sonangol e Total assinam um acordo no valor de 400 milhões de dólares. A petrolífera angolana Sonangol e a francesa Total assinaram segunda-feira em Luanda um acordo de compra e venda dos blocos 20 e 21, custou numa primeira fase 400 milhões de dólares, 359,5 milhões de euros. Os acordos de compra e venda dos blocos 20 e 21 localizados na bacia do Kwanza foram rubricados na segunda-feira pelo PDG da Total, Patrick Pouyanné, e a Sonangol, Sebastião Martins. Em conferência de imprensa, Sebastião Martins referiu que as negociações levaram bastante tempo, considerando um acordo importante para trazer desenvolvimento à bacia do Kwanza. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, o acordo tem várias cláusulas e foram acertados os valores de modo a recuperar fundamentalmente o despendido pela Sonangol e com os dois blocos cuja participação foi comprada à norte-americana Cobalt. De realçar que o valor neste momento negociado prevê a possibilidade, numa primeira fase, de um valor de 400 milhões de dólares e, seguidamente, duas tranches, a depender da evolução do preço do petróleo, que permitem um valor adicional de 1,25 dólares por barril por cada produção que nós atingimos e cujo preço esteja próximo dos 65 dólares por barril, explicou. Sebastião Martins referiu ainda que nas duas tranches poderão ser atingidos os valores adicionais de 250 milhões de dólares, 224,7 milhões de euros e, em função dos níveis de produção que forem atingidos, ultrapassar com certeza os 750 milhões de dólares, 674,1 milhões de euros. A Total é um operador de reconhecida importância e competência. O facto de podermos trabalhar com a Total na operação conjunta deste bloco vai também trazer maior dinamismo e competência a Sonangol, sublinhou Gaspar Martins. E assim terminamos o resumo da semana com votos de um excelente Natal. Até lá, não deixe de visitar as nossas redes sociais ou enviar uma mensagem para o número que passa na tela para fazer parte do nosso clube do WhatsApp. Até para a semana.